Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez em nosso canal. Que nessa oportunidade em que Deus nos leva a nós nos reencontrarmos através dessa rede social, que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações, nos abençoando em nome de Jesus. Quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, diante de tudo que nós temos vivido, irmãos. Eu sempre falo, irmão, nas minhas mensagens, que a igreja ela vive uma crise muito grande. E quando eu falo de crise muito grande, eu não falo de crise financeira, eu falo de crise espiritual, de ausência do Espírito de Deus. Nós não vemos hoje mais aquele mover de Deus que nós vimos no passado, quando a igreja ela se dedicava a uma vida de santidade, a uma vida de referencial de Deus. Porque a igreja, irmãos, o principal objetivo dela é ela ser aquela que representa a glória do Senhor. E quem é essa igreja? Essa igreja somos nós, não é um templo que nós temos, não é aquele templo suntuoso, daquele templo, né, bonito, né, confortável, não. Ali é um lugar onde nós nos encontramos, mas eu sou aquele que fui escolhido pelo Senhor, você foi aquele que foi escolhido pelo Senhor para ser o transportador, o transporte dessa glória do Senhor. E eu queria estar meditando com os irmãos nessa palavra, nessa oportunidade, mas eu queria antes estar te convidando a você aí estar se inscrevendo no nosso canal. Se você estivesse aí clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, fazendo a sua inscrição. E também é importante que você não deixasse aí de acionar o sininho, para todas as vezes que eu postasse aí um novo vídeo, você estivesse recebendo essa nova notificação e você estivesse aí indicando aí para amigos, para grupos, para líderes principalmente, irmãos, que a liderança ela precisa estar em conformidade com a palavra do Senhor. Principalmente os líderes eles precisam ser referenciais de Deus, irmãos. Nós, como líderes, nós não podemos, irmãos, ferir a palavra do Senhor, fugir daquilo que a Bíblia nos ensina. O que mais nós temos visto são homens que têm procurado uma brecha na palavra, procurado um ponto, vamos dizer assim, obscuro, sem interpretação, ou que a Bíblia toda ela se interpreta a si mesma, mas quando eu falo de sem interpretação, é aquele texto em que a pessoa procura, ela não consegue entender, ela não consegue interpretar, porque ela está fora da presença do Senhor, fora da direção do Espírito. Existem alguns pontos na Bíblia que o próprio apóstolo Pedro, ele diz lá na sua carta, que é de difícil interpretação. Mas por quê? Pedro, quando ele disse isso, que ele estava ouvindo ali, estudando as cartas paulinas, ele estava lendo as cartas de Paulo, aquilo que Paulo ensinou, e Paulo era um homem que ele falava para teólogos, falava para gregos, ele falava para pessoas simples. E quando ele falava para gregos, para teólogos, e se assentava ali com aqueles homens, aqueles teólogos, é claro que se quem não tem conhecimento, não tinha o entendimento, a teologia, o ensino, o estudo que Paulo tinha, ia ficar sem entender algumas frases, algumas palavras, alguns ensinos. Então Pedro, numa de suas cartas, ele cita isso, e muitas pessoas usam esse tempo, mas a Bíblia tem alguns pontos que é de difícil interpretação. Não, a Bíblia, ela mesma se interpreta. Quando você começa a ler a Bíblia, ela vai desenvolvendo um assunto, ela vai abrindo o seu entendimento. Então eu queria falar um assunto nessa oportunidade para os irmãos, falar acerca da igreja. Quantas pessoas falam a minha igreja? A minha igreja. E eu fico assim surpreso, irmãos, que
Eu vejo pessoas dizer, a minha igreja não aceita isso, a minha igreja não aceita aquilo. Quero dizer que existe um diferencial, um divisor entre isso. Entre eu dizer a minha igreja e a minha denominação. Primeiro que a igreja ela é do Senhor. A igreja ela não pertence ao homem. A denominação, ela é do homem. Aceite você ou não, questione ou não, mas a denominação, ela é do homem. Porque Deus ele não deu nome para nenhuma igreja. O homem que diz, eu tive a inspiração de Deus de colocar esse nome na minha denominação. Inspiração de Deus nada, irmãos. Isso é inspiração do homem. Batista, metodista, presbiteriana, adventista, assembleianos, qualquer outra denominação, qualquer nome que surge, irmãos, as pessoas falam, foi inspiração, direção de Deus, direção de homem, denominação é do homem. Por isso, quando eu falo a minha igreja, mas quando eu falo a igreja não é dele, a igreja é do Senhor. Quando a pessoa fala, a minha igreja não aceita isso, não. O termo é, a minha denominação não aceita isso. Porque a igreja, ela é de Cristo. A igreja é do Senhor. A igreja pertence a Cristo. Por isso que o texto que Deus colocou para nós meditarmos é justamente o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 11, o versículo... Marcos capítulo 11, ele diz assim... Quer ver? Marcos 11, 15, 19... Marcos, ele diz assim, a palavra de Deus. Olha, e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito? A minha casa, o Senhor dizendo, Jesus dizendo, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Em outros textos, ele fala em covil de lobos. Então, a casa de Deus é chamada o quê? Casa de oração para todas as nações. Alguns dias uma pessoa na minha rede social, ela perguntou se eu aceitava certos tipos de pessoas devido a uma mensagem que eu preguei, né? No YouTube, e uma pessoa nos meus comentários perguntou se eu aceitava esse tipo de pessoa na minha igreja. Eu disse primeiro que a igreja ela não é minha, a igreja ela é do Senhor. A igreja ela pertence ao Senhor. E não cabe a mim dizer quem é que entra e quem é que não entra. Agora, quando a denominação ela é do homem, e a pessoa fala, a minha igreja, a minha denominação não aceita esse tipo de pessoas. São aquelas pessoas que dizem, a minha igreja não aceita que entrem com esse tipo de vestimento. Eu já vi igrejas, irmãos, denominações em que as pessoas eram barradas na porta por estar trajando um tipo de vestimenta. E não estou dizendo de membro, é pessoas que iam visitar, mas que não sabiam. As pessoas, irmãos, elas eram mandadas voltar para trás e voltar no outro dia com a roupa mais decente. Onde é que se faz isso, irmãos, com a pessoa, se a casa ela é do Senhor? A pessoa vai, ela entra, ela assiste o culto, não importa a vestimenta. Quem sabe naquele dia foi o dia que Deus escolheu para ela ir ali, ela ouviu uma palavra de transformação, de libertação. Agora não, a minha igreja não aceita isso. A denominação, irmãos, é coisa do homem. A igreja ela é do Senhor. Quando aqueles discípulos
tentar impedir aquelas crianças de estar ali em volta de Cristo. E ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes nós somos empecilhos, irmãos. Aquele cego de Jericó, quando ele ia clamando atrás de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É claro que aquele grito daquele homem, ele incomodava muitas pessoas. Mas aí, os discípulos, olha, não foi nem as pessoas estranhas, não, os discípulos disseram, Senhor, quer que o façamos calar? Ao momento nós que acabamos sendo, irmãos, empecilho para que as pessoas cheguem até as igrejas, cheguem até os pés de Cristo, cheguem até o altar do Senhor. Pelos nossos preconceitos, pelos nossos, talvez, valores. Quem sabe até, irmãos, pelas nossas acepções de pessoas. Não, esse tipo de pessoa não pode entrar na minha igreja. Como essa pessoa me perguntou na minha rede social. A pessoa entra na igreja. Eu disse na minha mensagem, não é eu que vou mudar uma pessoa, não é eu com as minhas palavras. Se a pessoa entrou ali, ela vai ouvir uma palavra de Deus. Se a igreja prega uma genuína palavra de Deus, um evangelho verdadeiro e genuíno, irmãos, se a pessoa entrou ali, ela vai ouvir o que Deus vai falar. Agora, se ela aceitar, bem. Se não aceitar, amém, paciência. Se a mensagem for pregada de uma forma espiritual, revelada pelos céus, com amor, irmãos, e essa pessoa, ela não entender aquela palavra, ela não aceitar, é ela e Deus, não é eu que vou mudar, não é você que vai mudar. Então a pessoa, ela entra. Mas quando a pessoa fala, a minha denominação, a minha igreja não aceita isso, não é igreja, meu querido. É a sua denominação, seja ela o nome que for dado, a carteirinha que tiver, o nível de liderança que tiver. A igreja de Éfeso era a igreja que fosse hoje, era como se fosse, ela estava talvez no nível da igreja de uma 8ª maravilha do mundo. Era linda, belíssima a igreja de Éfeso, maravilhosa. Era a igreja que eu creio que todo mundo queria ser membro daquela igreja. Todas as pessoas, eu digo cristãos, não todo mundo, mas todos os cristãos, se fosse na época de hoje, queria ser membro da igreja de Éfeso. Porque tinha profeta, tinha pessoas que analisavam, tinha pessoas que realmente eram críticos, eram realmente pessoas usadas por Deus. Aí você olha Apocalipse capítulo 2, Jesus traz aquela palavra de apreciação para a igreja de Éfeso. Aí ele diz uma frase, uma palavra, mas eu tenho uma coisa contra ti. Essa palavra, ela pesa muitas vezes em muita liderança, mas eu tenho uma coisa contra ti, que tu deixaste o primeiro amor. Aquela igreja é uma igreja maravilhosa, mas ela deixou o primeiro amor. E nós temos hoje vivido nesse momento, irmãos, nesse contexto desse século 21, desse ano de 2023, em que nós vivemos, irmãos, que a igreja, ela perdeu o primeiro amor, irmãos. Por tantas instituições denominacionais, por tantos nomes, há uma briga de denominações. Irmãos, que coisa incrível! Cristo não vai chamar denominação. Aí vai chamar a igreja dele. Então, irmãos, a casa de oração, em que Jesus disse aqui, que vós transformaste a minha casa de oração, em covil de lobos, em covil de salteadores. Qual a diferença que nós temos visto hoje, dessa época de Cristo para a época de hoje? O que tem se tornado as denominações, algumas grandes denominações e até algumas pequenas também.
Não vamos querer criticar somente as grandes, não. Mas tem algumas igrejas pequenas que elas se acham, alguns líderes que se acham. Essas pessoas, irmãos, elas se acham que elas estão um nível sempre acima dos outros. E o texto aqui fala que tem transformado em covil de salteadores. E fala de uma coisa importante. Quando é que a igreja se torna um covil de lobo e um covil de salteador de ladrões? Primeira coisa é quando o senhor da casa não é reconhecido. Quem é o senhor da igreja? Estou falando da igreja. Não estou falando do senhor da denominação. O senhor da denominação é que ele fala, Deus me deu uma revelação e a denominação é nossa, é minha. Claro que é sua. A denominação pode ser do homem, mas a igreja ela é do Senhor. Então, quando é que ela deixa de ser? É quando o homem deixa de ver, de buscar. É quando o Senhor ele não é reconhecido mais dentro daquela denominação. Ele é esquecido. É como se Deus fosse esquecido. Somente os valores denominacionais é mais importante do que os valores espirituais. Valores denominacionais, terrenos, as traças vão correr, vai ficar aqui. Mas os valores espirituais, eles vão subir. Eles têm que chegar com um cheiro, com um aroma suave na presença do Senhor. E aqui fala de uma coisa muito importante. E quando o Senhor ele não está mais, não é reconhecido, aí é a avareza. Essa avareza, ela substitui a adoração e o amor. O que é essa avareza, irmãos? É um apego sórdido pelo dinheiro. O que é que nós temos visto? Essas igrejas se tornam avarentas, líderes avarentos, com esse apego sórdido ao dinheiro, se tornam egoístas, só pensam em si, não pensam no próximo. Enquanto as pessoas estão passando dificuldade, eles estão esbanjando bens materiais. Enquanto que a Bíblia fala em Malaquias, capítulo 4, capítulo 3, versículo 10, levai os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento aonde? Na casa do Senhor. E para que mantimento na casa do Senhor? Para os pobres, para os oprimidos. É para isso, para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados. Agora não. Agora hoje é diferente. Há uma inversão de valores. Há um tirar a pele das ovelhas. Enquanto pode tirar, vai tirando o que pode tirar. Não pensa no próximo. Não pense em ajudar a ovelha. Então, líderes avarentos. Leva a denominação, que não é a igreja do Senhor, mas denominação avarenta. Outra coisa, a casa do Senhor, que é a minha casa, que é tratada como nossa casa, que fala que nós somos, irmãos, nós somos a casa, nós somos o templo. Então, meu irmão, quando nós, ou quando você, meu querido, for pronunciar, minha igreja não aceita isso, fala, minha denominação não aceita isso. Porque a denominação é o homem que manda. É o homem que comanda. Mas a igreja, ela é conduzida pelo Espírito, é direcionada pelo Espírito Santo. Que Deus possa, nesses últimos tempos, mudar o entendimento da nossa liderança, dos nossos líderes, nossos pastores. Que eles possam, ainda em tempo, retornar para a simplicidade da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é simples. Ela é simples. Jesus veio com uma pregação simples, enquanto aqueles doutores da lei usavam palavras ali que as pessoas não entendiam. E Jesus veio com a palavra simples, uma pregação simples. E as pessoas diziam, nós nunca vimos ninguém falar dessa maneira. É isso que as pessoas precisam. É isso que a humanidade precisa.
que nós falemos de uma forma simples, mas verdadeira, que transforma, que muda o entendimento. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te conduzir por veredas justas. Que o Espírito Santo ele possa trazer a lucidez, a sensatez em nossas lideranças evangélicas. Deus te abençoe. Fica com Deus, em nome de Jesus.